Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre o Junho Laranja. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Luiz Cláudio de Carvalho Duarte, que é chefe da unidade de hematologia do HCUFO e EBSER. Doutor, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Obrigado pelo convite. A gente que agradece sua presença aqui. Para a gente iniciar nossa entrevista, eu gostaria de te perguntar qual que é o objetivo do Junho Laranja, o que significa, para quem não conhece. Tá. O objetivo do mês Junho Laranja é de conscientizar a população sobre o conhecimento das anemias e das leucemias. Perfeito. E como que tudo isso funciona lá no HC? Esses tratamentos, né? Essa campanha em si, como que é tratado esse assunto por lá? Tá. O HC, o Hospital de Clínicas da Universidade, faz parte, né, da rede de atenção à saúde da cidade de Uberlândia, né? Os pacientes que são detectados com anemia, que a maioria das anemias são carenciais, são tratados na unidade básica de saúde mesmo de Uberlândia. E as anemias mais complicadas, como visto nos mielodisplasias e mesmo as leucemias, são encaminhadas para o hospital universitário onde são tratados. Perfeito. E anemia e leucemia têm relação? Essa é uma dúvida que a população frequentemente tem. O paciente chega para a gente e pergunta se a anemia vai virar leucemia. Então, deixar bem claro que a anemia nunca vira leucemia. Agora, o paciente que tem leucemia tem anemia. E como que funciona esse diagnóstico? Como essa descoberta acontece ali na prática? A maioria dos casos de anemia no mundo são carenciais, né? E dentre as carenciais, a mais frequente, né, 90% dos casos, é anemia pela carência de ferro. Então, é fundamental, né, esta prevenção, né, desse tipo de anemia na população. Agora tem as leucemias, né, que é um diagnóstico um pouco mais complexo, né, que envolve outros exames mais complexos também. Perfeito. Doutor, e quando a gente fala ali da questão das pesquisas, elas também são muito importantes, né? No HC isso também é levado muito a sério, né? Como que essas pesquisas acontecem, né? Para cada vez mais promover aí uma facilitação, né, dos tratamentos, enfim. Dentro das leucemias, né? Todas as doenças oncológicas, na verdade, não só oncohematológicas, né? Evoluiu muito o tratamento. E as pesquisas são fundamentais para aumentar a sobrevida e também a qualidade de vida dos pacientes, né? Então é fundamental o desenvolvimento de novas drogas para aumentar a chance de cura das leucemias. Com certeza. Doutor, e quando a gente fala de prevenção, né? Para não precisar do remédio, a prevenção é necessária, né? Como se prevenir? Primeiro, as leucemias, né? Infelizmente não tem como a gente prevenir, né? Mas claro que uma vida saudável, hábitos de vida saudáveis, né, como exercício físico, uma dieta saudável, com pouco ultraprocessado, né, é fundamental para a saúde de todo mundo. Quanto às anemias carenciais, né, que podem ser prevenidas, né, então é importante desde quando nasce, né, o aleitamento materno contém ferro, né, para evitar anemia, né, o tratamento de verminose, a educação, né, sanitária, assim, né, saneamento básico é fundamental também para prevenir as anemias carenciais. E o diagnóstico tardio complica muito o tratamento ou não? Como que o senhor analisa isso? A gente tem as anemias carenciais e também tem as anemias hereditárias, né, como anemia falciforme, talassemia, que aqui em Uberlândia o Hemocentro que é a referência das hemoglobinopatias que a gente fala. O diagnóstico precoce das anemias, o paciente pode se sentir mais cansado, né? Mais indisposto, mais sonolência. Muitas mulheres às vezes são encaminhadas pelo dermatologista por queda de cabelo, né? Então, a anemia vai comprometer a qualidade de vida do paciente. Agora, quanto à leucemia, né? O diagnóstico, se demorar o diagnóstico, nem vou falar tardio, porque o paciente pode chegar muito complicado, mas a demora no diagnóstico diminui a chance de cura, de resposta ao tratamento. Doutor, aproveitando que o senhor mencionou a questão justamente da qualidade de vida, eu gostaria de te perguntar se é possível levar uma vida normal, né, digamos assim, né, com qualidade, mesmo com o tratamento, mesmo com os remédios, enfim, é possível?
Quando você fala de leucemias, né, a gente tem as leucemias agudas e leucemias crônicas, são os dois grandes grupos, né. Só lembrando que a leucemia é um defeito lá na medula óssea, que é a parte esponjosa, né, do osso, que uma célula imatura, né, começa a proliferar desordenadamente, aí dá origem à leucemia. Aí essa célula crescendo muito, o paciente vai ter anemia, não vai produzir glóbulos brancos, e vai diminuir as plaquetas, por isso que o paciente chega às vezes com sangramentos, né, com mancha roxa pelo corpo, ou com sangramento na boca, pelo nariz, né. Então o diagnóstico precoce é importante para a gente tratar o paciente. E idade influencia muito nesse processo? Quanto mais novo, mais fácil, ou isso é um mito? Quanto às leucemias, né, as leucemias agudas, né, são a principal causa de câncer em crianças, né, e a aguda, principalmente em criança, é a leucemia linfóide aguda, e no adulto é a mieloide aguda, né. Claro que um organismo, né, mais jovem, né, ele responde melhor ao tratamento, né, então um tratamento de uma leucemia linfóide aguda na criança, a chance de cura é muito maior do que no adulto, porque ele também não possui alterações genéticas que são mais frequentes na população adulta. Excelente, doutor. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse um recado para quem nos acompanha, uma mensagem de conscientização nesse junho laranja. Eu queria deixar o recado que é muito importante, né, a gente tentar conhecer e fazer um diagnóstico, principalmente de anemia, porque se a gente cuidar de um paciente com anemia quando ainda é criança e fizer o diagnóstico, né, pode evitar que ele precise tomar sangue num pronto-socorro, num acidente de carro que tenha, porque o sangue não é 100% seguro e muitas vezes a gente não tem o sangue disponível para o paciente. E quanto às leucemias também, né, fazer um hemograma pelo menos mensal, e se surgir manchas roxas pelo corpo, sangramento nariz, boca, procurar um serviço médico. Excelente, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Obrigado, Matheus.